From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos nesta meditação no capítulo 16 do livro de Êxodo. Então você já pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e vamos continuar a meditação no livro de Êxodo, capítulo 16, do verso 13 até o verso 21, que diz assim: À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Meus amados irmãos, nós vemos aqui Deus cumprindo mais uma vez a sua tarefa de pai. No Antigo Testamento nós vemos o ofício do pai. E é tão importante a gente entender isso, que Deus, ele é um Deus em 3 ofícios: em Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, não são 3 pessoas distintas, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Mas sim, é um único Deus manifesto em 3 ofícios: o ofício de Pai, o ofício de Filho e o ofício de Espírito Santo. E aqui, no Antigo Testamento, na jornada, na caminhada, na formação da nação de Israel, Deus está se apresentando como Pai. E como um bom pai, um pai responsável, cuida dos seus filhos. Ele se preocupa com a habitação, com a segurança, ele se preocupa com o caráter dos seus filhos, com a alimentação. Tudo isso, um bom pai, falando no natural, se preocupa em dar para os seus filhos. E o Senhor Jesus Cristo, que era Deus encarnado, Deus no ministério de Filho, o próprio Emanuel, pisando em 2 pés na terra, ele expressou isso também. Ele nos deixou esta lição. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Um bom pai, ele cuida dos seus filhos. E é isso
Deus está fazendo aqui nos versos 13 até o 21 que nós acabamos de ler. Deus providenciando a alimentação para os seus filhos. Quando eles precisaram de água, Deus deu água. Quando eles precisaram de um milagre para que pudessem passar para o outro lado e ficar livre dos seus inimigos, Deus foi a proteção deles e eles atravessaram o mar em terra seca. Quando eles tiveram sede, Deus providenciou água para eles poderem beber. E agora, nesse período de fome, Deus estava cuidando deles através do maná. Depois nós vamos ver também as codornizes que Deus mandou para eles. Eu quero destacar aqui o verso 15. Verso 15 da onde nós lemos, Êxodo 16, verso 15. Destacar para a nossa meditação. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era, E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Então, essa palavra, maná, ela é muito parecida, na parte sonora, com a expressão que é isso? Maná. Ela é muito parecida na linguagem lá do povo de Israel. Quando eles perguntavam o que é isso, soava a mesma coisa do que maná. O que é isso? O que é isso? Maná. E aí Moisés responde para eles dessa forma tão maravilhosa: isto é o que o Senhor ordenou. Verso 16, você que está acompanhando na sua Bíblia. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consiga comer. E aí ele orienta os filhos de Israel do que eles devem, como eles devem pegar o alimento, a medida para cada um. Irmãos, Deus sabe a porção exata que cada um de nós necessita e precisa. Olha só o verso 17, acompanhe comigo. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Como é maravilhoso ver as mãos de Deus cuidando dos seus filhos e não deixando faltar a porção que cada um necessita. É por isso que você não pode tomar como base espiritual ou exemplo a vida de ninguém. Nunca tome por base espiritual a vida de outras pessoas. Deus dá a cada um a sua porção, a porção que necessita para aquela hora. Muitas vezes nós vamos à igreja e o pastor está exortando, o pastor está ali e advertindo com uma exortação forte para a igreja, e nós falamos: nossa, eu não preciso disso. Nossa, o pastor falou, eu não preciso disso. Quando isso acontece conosco, é porque nós estamos longe da presença de Deus. Porque toda a palavra de Deus, ela nos serve para nos instruir, para nos alertar. Deus coloca homens, como Ele colocou Moisés, Ele coloca homens para que sejam atalaias e, ao ver o perigo vindo ao longe, possam anunciar e preparar o povo. Então Deus sabe a porção para cada um de nós. Quando você estiver na casa do Senhor, que ali estiver sendo dado uma advertência, às vezes você não está passando por aquilo. Às vezes você nem está vivendo aquilo, talvez nunca aquilo aconteceu na sua vida ou das pessoas que moram com você. Porém, receba isso de Deus, porque é a porção para o momento. Pode ser que esta porção para outra pessoa também, já que está passando por aquilo, que precisa daquilo. Então, naquele momento você não precisa, mas tem alguém precisando. Você vai guardando isso na sua bolsa para que você possa ter este ensinamento, este aprendizado com você. Na economia de Deus não falta nada. Vocês viram aqui, verso 17? Na economia de Deus não falta nada. Não sobra nem falta nada na economia de Deus. E ao anoitecer, chegaram as codornizes. E o povo apanhou facilmente, quantas eles necessitaram.
O maná chegou pela manhã, parecendo um orvalho, como não ver. O maná caía 6 dias por semana. Observe esses detalhes, isso é importante. Todos esses detalhes de orientação, quanto deve cada pessoa colher, como que eles devem proceder com aquele alimento, são instruções divinas. Não deixe escapar isso. Às vezes nós passamos, porque vou até pular essa parte aqui, não faça isso. Porque essas instruções vão mostrar o zelo e o cuidado de Deus em instruir os seus filhos de como devem andar e cuidar das coisas que Deus manda. Olha como que isso é profundo. Cada detalhe desse vai nos ensinar, está nos ensinando a como tratar as coisas que Deus envia para nós. Então Deus deu instruções para eles, o que eles deveriam fazer, quantas vezes na semana deveriam colher, qual é a proporção de cada um, para não faltar e nem sobrar para ninguém. Tudo é Deus orientando aquilo que deu. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos hoje, nos dias atuais, nessa era que nós estamos vivendo, tão depravada, tão decaída, cega, nua, e não sabe, e tratam as coisas que Deus deu de qualquer maneira, tratam o evangelho de Deus como qualquer evangelho, misturam ele com todo tipo de coisas, e é por isso que existe esta confusão religiosa, é por isso que as pessoas, mesmo indo às igrejas, indo em suas denominações, elas não conseguem encontrar a paz que excede todo entendimento, elas não conseguem encontrar o descanso necessário, porque apesar delas receberem as porções do céu, elas não sabem as instruções de Deus. E essa instrução de Deus, o que é hoje? Qual é a instrução de Deus hoje? É a revelação da mensagem da hora, é a revelação que Deus enviou através do seu profeta, para que então nós possamos manejar bem a palavra de Deus. Por isso que é importante esses detalhes. O maná caía somente 6 dias por semana, ele deveria ser guardado na quantidade dobrada na sexta-feira, porque no sábado, como nós vamos ver depois, mais adiante, não era para ninguém se mover, não era para ninguém fazer nada. Mas olha só, vamos avançar aqui para o versículo 20. Versículo 20, que diz assim: Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Olha só, um dos pontos principais, essencial para Israel, era mostrar que a lei do Senhor, se o povo ouviria ou não a lei do Senhor. Deixa eu repetir. Uma das partes importantes, essenciais para o povo de Israel, era Deus queria ver se o povo daria ouvidos ou não a Moisés, a quem o Senhor escolheu para cumprir. Esse é um ponto muito. Deus sempre falava através de Moisés. Lembra o que nós vimos no capítulo 15? Deus, Moisés, povo. Sempre foi isso. Deus falava através de Moisés. E o Deus estava observando se o povo daria atenção à mensagem de Moisés. E neste verso 20, mostra que eles não deram ouvidos a Moisés. Moisés orientando, falando, ó, vocês vão pegar o que vem de Deus, o maná que vem do céu, e vocês vão colher dessa forma. Tem que ser nesse horário para vocês poderem colher eles. Tem que ser nessa proporção. Eles não deram ouvidos. Como isso é profundo nos nossos dias hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Olha como que isso é profundo. Ouvir o que Deus tem para nós no tempo presente. Ouvir as instruções de Deus para o tempo presente. O maná é fresco, o maná é real. Deus tem a porção para cada dia. Ele deu lá nos dias de Paulo, ele deu uma mensagem. No dia de Lutero, ele deu uma mensagem. No dia de Wesley, ele deu uma mensagem.
Na época dos puritanos, ele deu uma mensagem. Será que nós temos que viver do maná do passado? Nós devemos ficar comendo comida só do passado? Não! Deus tem também um alimento espiritual no seu devido tempo, para a época presente. Nós não precisamos ficar vivendo de histórias do passado, de coisinhas do passado, sendo que nós temos hoje a oportunidade de comermos também o maná fresco. O maná representa pão, o maná representa comida. E o Senhor Jesus Cristo disse, quando andou aqui na terra, nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Assim como o maná caía lá fresco para eles, e eles deveriam comer daquele maná para poder ter vida, para não ficarem doentes, anêmicos, para não terem problemas durante a sua caminhada, nós também hoje podemos comer do maná da palavra do Senhor, dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo, que nos orientou, que nos disse: vão por este caminho, façam desta maneira. Eu sou o pão é a palavra, coma da palavra. Cada vez que você come da palavra, você fica forte espiritualmente, você se fortalece na sua fé, seu sistema imunológico espiritual fica forte contra qualquer enfermidade, contra qualquer dardos inflamados do maligno que venham sobre você. Você está com a sua imunidade espiritual alta, porque você tem comido não de uma comida estragada com bicho, não de uma comida estragada de passado, que só olha para as coisas que Deus fez e nega o poder de Deus no tempo presente, mas você está comendo o pão que desceu do céu, da palavra original, a palavra para o tempo presente, e é por isso que sua alma tem uma imunidade espiritual elevada. E vindo então os dardos inflamados do maligno com os vermes mortais da alma, Deus, há dentro de você, essa palavra combate esses vermes do diabo, do maligno, e destrói tudo aquilo que tenta contaminar a sua alma e deixar a sua alma doente. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.